Fala pessoal! Se você veio aqui hoje para ver o Pavonicast, hoje eu estou descansando assim como você. Então eu estou trazendo uma edição dos melhores momentos que nós tivemos aqui no nosso podcast, que você tanto ajudou a gente com a sua audiência a trazer pessoas bacanas para trazer um conhecimento sério, para trazer informação séria para vocês. Catarina Fará. Catarina, por favor, para essa câmera, para os nossos seguidores, fala um pouquinho de você. Quando você chegou aqui nessa terra abençoada de Orlando? Eu cheguei em 2018. Uau! Cheguei em 2018, eu tinha acho que 22 anos. Né? Não precisa falar a idade, não. Fica tranquilo. Bem novinho. Isso. Eu vim assim, desde pequena, meus pais sempre me incentivaram a morar fora. Uhum. Eu sou formada em jornalismo lá no Brasil. Jornalismo mesmo, é Formei em mesmo. jornalismo. Que legal. Por isso que você fala bem, por isso que você escreve bem. Tive para comunicação. Isso é muito bom. Então, segui o caminho do jornalismo, mas sempre querendo vir morar fora em algum momento. Eu fiz um intercâmbio na Austrália, quando eu estava no... Puxa o microfone um pouquinho para você aí, que você tá falando, bom. você tá nervosa, você tá falando Tô muito tensa. baixinho, é. Vai lá. Aí você veio para cá para fazer um intercâmbio cultural. Na verdade, não. Eu passei por uma faculdade aqui para estudar acting for film, né? Que era para atuação. E eu achei a oportunidade de... Como é que é o nome daquela escola de tablado que tem lá no Rio de Janeiro? Qual? Que é aquelas que todo global se forma lá. Ah, depois a gente fala. Se você lembra o nome, escreve aí pra gente. Aqui, não... Mas é Hollywood, não quer saber de nada. Não, mas eu passei nessa faculdade para vir estudar aqui, só que eu ganhei uma bolsa parcial, né, para vir estudar aqui, só que eu tinha que aguardar um ano para poder vir. Eu não podia vir na época que eu passei. Tá. E eu, enfim, sempre quis morar fora, sempre tive um super incentivo dos meus pais para morar fora. E vim para Disney passear. A minha mãe quis trazer minha irmã, eu tenho uma irmã pequenininha por parte de mãe, um irmão por parte de pai. E minha mãe quis trazer a gente. Eu já tinha vindo quando eu era bem novinha, mas quando você vem, quando você é criança, na sua cabeça peguei um avião e caí no meio do Magic Kingdom e passei pela Disney. Na casa do Mickey. Exatamente, não existe Orlando, né? E aí, quando eu vim, já mais velha com a minha mãe, eu vi, poxa vida, existe Orlando, tem um lugar aqui, é super legal, cheio de oportunidade e tal. E eu falei, por que eu não vou antes de começar a minha faculdade, né, que eu tinha? E essa faculdade em que estado era? Eu ia para Nova York. Para Nova York. Mas ela tem em Miami, tem na Califórnia, é New York Film Academy. Tá. E eu falei, vamos para Orlando, né? E vim para cá, vim morar aqui e acabei ficando. A faculdade está lá até hoje. Você não foi nem na primeira aula. Não, essa parte eu não sabia, viu? Ela se apaixonou tanto por Orlando que falou: dane-se a faculdade. Foi bem isso. Eu fui ficando e estou aqui até hoje. Não pretendo sair. Vou ficar por aqui. Já adotei cachorro. Falei, não, vamos ficar aqui, né? Bom, nessa brincadeira você está quase 10 anos aqui, então? Não, tem 5. Não, 5 anos, né, que você veio para cá. E aí, beleza, aí você começou a se organizar aqui, precisava trabalhar, vamos trabalhar. Eu comecei trabalhando numa empresa que alugava casas de temporada. Foi o meu primeiro contato com o mundo imobiliário, né, assim. Eu também ficar trabalhando nessa desgraça Então. em property management. Todos os respeitos aos nossos clientes e amigos que têm property management, mas que só quem trabalhou sabe. Sabe o que é? Olha, os caras sofrem, viu, bicho? Olha. Foi terrível essa experiência. Foi terrível, mas foi o máximo. É uma escola. É super difícil, cada dia um desafio novo, mas eu fiquei encantada pelo aluguel das casas aqui, né? E aí eu conheci o corretor de imóveis. Eu tive o primeiro contato com corretores de imóveis. E naquela época lá na empresa, quando me falaram quem eram os corretores de imóveis, era como se fosse uma realidade assim bem distante, assim, o corretor de imóveis vende essas casas e não sei o quê. E aí Ele vende sonhos. isso, e aí eu falei, caramba, e passava um corretor de imóveis lá na empresa e a gente olhava o corretor de imóveis, era bem assim, era surreal para mim o corretor de imóveis e eu lá trabalhando nos pepinos o dia todo e tal, mas eu já tive o contato com
aquele sentimento que as pessoas têm quando elas alugam uma casa aqui. E eu falava, nossa, imagina quem compra uma casa aqui, né? E aí, Felicidade, né? exatamente. Mas nunca imaginei que eu seguiria esse caminho. Trabalhei em outros lugares também, saí de lá, comecei a vender canetinha no outlet, num quiosque lá. Que beleza! E eu lembro que eu fui um dia, fiz uma entrevista e Você já falava inglês? já falava inglês. Ah, você já veio pra cá falando Sim, inglês, já eu estudou a vida estudei. inteira, tal. Tá. E em relação a isso, eu sempre fui muito bem preparada. Não, que bom. Meus pais investiram muito, assim, então eu já cheguei já me comunicando super bem. Você sabe que o meu pai falava pra mim assim, filho, você tem que falar inglês. Você tem que falar duas línguas, inglês e espanhol. Eu falei, pai, espanhol eu não vou falar nunca, imagina. E inglês eu sempre levei meio, né? E fui indo, mas graças a Deus que ele botou isso daí na minha cabeça, desde pequenininho. Eu lembro com 8, 9 anos, indo pra escolinha, aí larguei, voltei e tal. Mas a minha história com o inglês, eu só fui aprender efetivamente, e falo um monte de coisa errada, você sabe disso, mas só fui aprender aqui, né? Estando É. aqui, A escutando, gente pode fazer, se expondo, né? é igual a vida do corretor. Você É, acha que você sabe, e quando você vive aquilo, você tem que falar inglês com pessoas que falam inglês desde o nascimento, você vê, opa, eu ainda tenho o que aprender. exatamente. Aí você pega aquele chinês, depois a gente conta a história do chinês. Você pega o inglês, aí o inglês fala de um jeito, aí ele tem um comportamento de outro. Aí você pega o venezuelano, é de outro jeito que você conversa. É um mal barato você mexer com essa diversidade que É, a gente tem aqui em Orlando, né? sim. E, assim, lá no Brasil é invertido o processo. O material custa caro, mas a mão de obra custa barato. Então você vai pintar uma casa lá, custa R$ 5.000. Você vai gastar 3 de material, 2.000 é a mão de obra do cara e vai demorar. O material não é tão bom. Aqui é o contrário, aqui E é o inverte tudo segredo aí. das garagens lotadas de tranqueira, né? O Exatamente. cara abre a garagem, tem de tudo. Porque que ele vai pagar pro cara cortar o jardim dele, por exemplo, num mês ele compra a maquininha e ele mesmo corta, né? Cara, eu tava precisando instalar cerca aqui na minha casa. E aí eu tava discutindo com a vizinha pra gente cortar, a gente tem um mato ali no meio, né? Mas eu precisava instalar cerca, o mato tava grande. Aí peguei, entrei na Home Depot, comprei o negócio que corta o mato ali, esse hedge, né? E acho que paguei US$ 180 pra ele. Exatamente. Peguei um cara de mão de obra e falei, quanto você cobra pra passar o dia comigo? Não, 150. Falei, então tá bom, então você vai vir aqui. Em 3 horas ele fez tudo. Gastei US$ 400, ponto, resolveu meu problema, tá aí. Usei essa maquininha de novo alguma vez na vida? Não, e vai além. Às vezes você compra uma maquininha com mais $1, você compra a segunda, aí você vai comprar duas, Tem isso mesmo. não é? É pro Tem pessoal isso esperar a mesmo. data do garagem seio, né? Pra Não. pegar e aproveitar isso. E ainda tem o pessoal que pega, guarda a notinha, usa e vai lá e devolve e Ah, pega o dinheiro de volta. Mas isso é uma tremenda sacanagem. Não faça isso, viu? Isso não se deve fazer. Não, tem uma história interessante. Tem um conhecido meu, não vou falar em nomes, porque é chato, né? Não pode contar. Não pode contar. Não. Ele morou 1 ano no norte, né? Ele comprou, se eu não me engano, os móveis, acho que foi na IKEA, não sei. E na IKEA tem um programa que você compra seus móveis, você pode devolver os seus móveis até 1 ano. Ele foi lá e devolveu tudo. E ninguém falou nada. Não, Deu dinheiro, tá ok, tá bom. acabou, resolve o problema. É igual esses negócios de extensão de garantia, né? Eu fui na loja, nessa loja Dix, comprar aquela tenda para levar para praia, sabe? Aquela de 10 pés. Sei. Custa $59. O Você vê poder é o como... peso, né? É, exato. Custa $59, não, maior inflação. Eu já paguei 42 nesse negócio. Mas $59. Ela ofereceu para mim por mais $8, senhor, durante 2 anos, qualquer coisa que aconteceu. Se você passar com o carro em cima, se teu filho passar a faca, você traz aqui, eu te dou uma Mas nova. isso é os Estados Unidos, é only business, né? É Exatamente. tudo negócio, não é verdade? Tudo negócio. É igual garantia estendida. Você vende lá na Cara Expert garantia estendida Vendemos também. também. Não, e funciona bem. Ah, é bacana, porque o que acontece? Aqui é proibido, inclusive, o próprio dealer te oferecer a garantia igual funciona no Brasil, né? Uhum. No Brasil, por exemplo, você compra um carro, você ganha 3 meses de garantia de câmbio e motor, né? Isso. Aqui, inclusive, nós oferecemos a garantia para o cliente, um produto opcional, que às vezes ele compra um carro, por exemplo, esse carro já não Já não faz a da garantia de garantia da fábrica, né? fábrica, exato. É. E fica uma coisa bacana, porque é um preço acessível, não é nada também, né?
que é impagável, e o cliente tem mais uma segurança também aí. E negociação, né? pifa uma transmissão, Pelo amor cara. de Deus. Eu já tive carro que pifou transmissão, ficou $800 para arrumar. Fora o guincho, fora isso, fora aquilo e tal. E aqui ninguém arruma nada, né? Na Não, verdade, você troca. né? Troca. Larga lá, ele te dá uma nova uma remanufaturada e resolve o problema. Ninguém se troca pastilha aqui, por exemplo, né? Troca já O rotor todo, o já disco troca, todo, né? disco todo, pastilha, já vai tudo junto aqui. A hora custa Não, exatamente. dinheiro. É aí Exatamente. que eu falo. E você vê, por exemplo, no Porsche, o Porsche eu não comprei com vocês, que eu comprei 0 km, né? Então eu comprei lá na concessionária, né? Pode atender. Você chegar lá, um dia você chega lá. Não, já comprei um monte de carro contigo. Não, mas pra vender o carro zero, não. Não, carro zero não, aí não tem como. Mas aí eu comprei o seguro de pneu, né? Isso pneu e roda eu sempre compro quando eu compro carro zero. E me dei bem, porque eu rodei 1000 milhas com o carro, levei lá, já tinha um prego, eu ando em obra às vezes, né? Já tinha um prego no pneu de trás, trocaram os dois, $50. E eu acho que paguei, por cada pneu do meu carro deve custar o quê? Uns $400. Por aí. Então, eu paguei 900 de seguro. Então, quer dizer, só essa troca já foi Esse mais ou pago. menos. Puxa, foi um negócio excelente. Exatamente. Analisando por esse lado, né? Mas agora, voltando pro negócio, você estava falando assim, aí você veio para Orlando, um ano sabático e resolveu ficar. Foi muito, muito rápido, na verdade, né? Eu sempre entrego minhas coisas na mão de Deus e deixo ele. Deus dá sempre sopros, né? Na nossa vida, né? Exato. Sempre fala com a gente. Exatamente, através de algumas mensagens, e foi assim, foi muito natural, não foi forçado. Eu vim pra cá, eu falei assim, vou tirar um ano sabático, né? Até combinei com a minha esposa, com o meu filho, eu falei assim, gostando ou não gostando, a gente vai ficar um ano. Acabou. Depois a gente conversa. Porque eu acho que bacana ter essa experiência cultural, né? O dólar na época tava 3,10. Era acessível. Acessível. E a taxa Selic no Brasil tava o que tá hoje, né? 13,75 aí, né? Então tava muito, para mim viver aqui nos Estados Unidos na época, era mais barato eu viver aqui que no Brasil, pelo meu custo de vida que eu tinha no Brasil, pelo meu padrão de vida. Teve essa época mesmo, eu lembro disso daí. Eu cheguei aqui Isso. Eu cheguei aqui a dólar 3, acho que é 3,12, 3,16. E foi bacana, e tudo foi encaminhando assim naturalmente, a gente não buscou nada, até brinca, né? Eu falei, eu vou fazer, como que eu vou ficar lá legalmente durante um ano, né? Porque o nosso visto tem validade de 6 meses. no máximo de 6 meses para turista, né? E daí eu fui inventar a moda. Achei o visto de F1, que é o visto de estudante. E eu vim na realidade para estudar mesmo, porque daí eu falei assim, pô. Você que foi pra escola? Eu que fui. Capaz do céu. Não. Eu pensei que era a dona Michele que tinha de estudar. A minha esposa já sabia inglês, né? Eu falei, já que eu não sei nada, né? Eu vou pegar e eu vou estudar. Deu 2 semanas de escola, eu cheguei lá na secretaria, queria falar com o diretor, eu falei assim, tudo bem, eu quero mudar meu visto. Como assim? Eu não tô aguentando mais estudar. Eu vou colocar minha esposa. Não é assim que funciona. Tem que aplicar tudo de novo. Porque como eu tinha negócios no Brasil funcionando. E na época, em 2016, 17... E você tinha aplicado lá pelo Brasil ou você tinha trocado? Já tinha vindo estampado. Porque se eu mudasse de status aqui, eu não poderia sair do país. Né? Quer dizer, você sai, mas você não pode voltar com o mesmo visto. Isso é engraçado, eu quase chorei lá em São Paulo, no consulado. Falei pra minha esposa, puta, foi visto aprovado. Eu falei, pô, agora a gente vai ter que ir. Estampadão lá, vamos estudar. E agora? Daí, estando na estrada, né, no carro, não até hoje, parece um filme na minha cabeça. Eu falando pra ela assim, falei, porque o visto quando é aprovado, você sabe a resposta na hora, mas porém o passaporte chega na sua casa via correio, posteriormente. Eu nem sei se funciona assim ainda aqui. Do mesmo hoje jeito. Em dia. Assim. E eu falei com ela no carro, na estrada, voltando de São Paulo pra Bauru, né? Eu falei assim, acho que era 2 anos ou 5, não. Você tem um tempo lá. São 3 tipos, são 6 meses, ou 1 ano, ou 3, ou 4 anos, alguma coisa assim. Depois os universitários me corrigem aí. E eu falei sempre no carro, eu falei, se chegar esse visto aí menos do tempo máximo, que seria 4 anos, se chegar para 6 meses, 1 ano, eu não vou. Então eu comecei a criar dificuldade para mim não vir. Olha só. E o negócio estava acontecendo. Daí eu falei assim, eu não vou vender minha casa. Se eu vou vender minha casa. O que acontece? Fui lá e consegui vender a casa. Olha os sinais aí. É isso que eu acabei de falar. E não queimei a casa, não. Foi um preço Vendeu bem. Bacana. E as coisas foram acontecendo. Chego aqui, 6 meses, né? Só dizem, né? Passe anual para tudo qualquer lado. Né? Não precisa ir para a escola no primeiro momento. Exatamente. Ainda fui, né, um período um pouco das férias aí, pegou um pedaço, né? Da entrada nos papéis da documentação, atrás de vacina, aqueles histórias
que você já tá cansado de saber. Matricular filho, aquela Uma bagunça. correria, você não sabe de nada, né, que tá acontecendo, né? E eu cheguei aqui sem ter uma alma, eu não conhecia uma pessoa. É verdade, é verdade. Eu Desse- lembro disso. Então é tudo muito assim, intenso, né? Em tudo. Aí você ficou né? 2 semanas na escola. Não, foi engraçado. Eu fiquei 2 semanas falando, pelo amor de Deus, quero mudar meu visto, pôr minha esposa para estudar. Aham. Porque caso naquela época tinha um fuso horário. E no Brasil era 3 horas. Ah, eu lembro, por causa do horário de verão daqui e de lá, Eu chegava isso. da escola, ia de manhãzinha, chegava da escola, saía da escola 1 hora da tarde, Uhum. até chegar no Paradise, aquele trânsito abençoado, né? É, ali em Kissimmee, você, Pelo amor você de devia Deus. estudar na UCEDA, imagina. Exatamente. A Alceda, eu falo que a Alceda e a Flórida andam junto. E eu chegava em casa, era 1h30 da tarde. Quando eu chegava em casa, o banco já tinha fechado no Brasil. Ai, caramba, e como é que você fazia para trabalhar? É verdade, né? Era uma correria, você não tem ideia. É verdade. Porque o mercado financeiro verdade. fecha. 4h30, né? 4 horas. 4 horas. Então eu chegava No finalzinho. Não, né, às vezes nem dava tempo. Foi uma corrida, você não tem ideia. Satisfações que a gente tem de comum, né? Você sabe que o dia que eu vendi minha empresa foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu falei, cara, primeiro que eu não acreditei que eu tinha conseguido vender. E segundo que tudo isso que você falou saiu da minha cabeça, eu não preciso mais pensar em nada. O que foi um erro também, né? Que no final eu descobri uma série de novos desafios e que a gente acha que quando você fecha um ciclo, você está livre, mas na verdade não está. Né? Começa um novo que também é cheio de surpresas, né? Mas isso que eu acho legal, porque dizem, né, que quanto mais você põe a tua cabeça para trabalhar, mais tempo a gente dura e mais a gente produz, né? Mais tempo a gente vai viver. E eu acho que esse fato de mudar de país, a gente reinicia do zero quando a gente chega aqui. Por mais network que você tenha no Brasil, por mais conhecimento que você tenha no Brasil, Você zera tudo. Você zera tudo, porque aqui você chegou um bebezinho, né? Você começa a criar contato com as pessoas, às vezes você confia demais nas pessoas que não deveria confiar, né? Acaba se desiludindo, a gente demora para criar afeição pelas pessoas ou para identificar se as pessoas podem frequentar a nossa casa, né? Isso. Às vezes você começa a criar uma amizade e depois de 6 meses você fala, pô, o Gustavo não é um cara tão legal assim. Sim. Né? Ele serve para tomar cerveja, serve para fazer um negócio, mas não para ser meu amigo íntimo. Sim, porque você está começando uma relação ali, né? Exato. Curto prazo. E essa carência que a gente vem acaba fazendo a gente se apaixonar muito rápido por um novo amigo que pode não ser Exato. tão ideal, né? E isso a gente vê acontecer nas empresas também, né? Você sabe que o que aconteceu aqui tem muito a ver com a ansiedade também. Uhum. Essa nova fase americana, eu cheguei com obrigação, entre aspas, né, de ter uma empresa para poder ter o visto E2, que era Teu primeiro projeto. meu primeiro projeto. E aí eu resolvi comprar um negócio e comecei a olhar e tal, ansioso. Brasileiro é cheio de achar que sabe tudo, né? Não, eu já fui empresário, eu já fui executivo. Aí comprei uma gráfica que fazia até um resultado, tal. A gráfica existe até hoje. Só que aí começam os erros, né? Porque eu nunca tive gráfica, eu não entendo nada de gráfica, e você passa a depender do funcionário. E eu fiquei na mão do funcionário, que era, por sinal, uma excelente funcionária. Só que com o funcionário o resultado não pode acontecer. Então, ou é o funcionário ou sou eu. E aí eu vi que eu tinha um abacaxi gigante na minha mão. Então, o primeiro erro foi a avaliação mal feita por mim. E você sabe que isso não é um erro só teu, não, Gustavo. Eu vejo isso acontecer muito, porque aqui a gente tem, né? Depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado disso, mas muitos negócios aqui, eles são feitos para o dono estar na operação. Né? Senão ela dá $10 mil de lucro, $7 mil de lucro, mas você paga para um gerente 4 pau, sobra 3 para você. Sim. E aí, como é que você faz para sobreviver com tudo isso daí, ainda com toda a dor de cabeça, né? Isso. Mas, cara, mentoria é um negócio que todo mundo deveria fazer. Né? Eu falo assim, cara, às vezes a pessoa me procura para fazer mentoria e eu indico outra pessoa. Eu falo assim, cara, você não precisa de mim, você precisa desse cara aqui. Né? Então, vai muito de encontro àquilo que a pessoa está buscando para ela. Exato. É porque se você parar para pensar assim, ó,
um time de futebol, por exemplo, né? É porque eu falo que todo mundo deve ter um mentor, um conselheiro e um treinador. Então, você pegar uma seleção brasileira, vamos pegar uma seleção que em 94 ganhou, foi tetracampeã, né? Quem que era o mentor? O técnico. Quem era o técnico? Parreira. Quem era o conselheiro do mentor, que no caso é o técnico? O Zagallo. Isso. Né? Ele ficava ali no ouvido do Parreira, ó, movimento aqui. Você monta um time. E tem o treinador, que é o cara que treina os jogadores, treina o goleiro, que normalmente é um cara que é um jogador aposentado, que virou um treinador ali. Mais técnico. Né? Igual, por exemplo, hoje o Tafarel é o treinador dos goleiros, até a última era, não sei se ainda é ele. Eu tô meio desatualizado, confesso. Então, assim, cara, você vê que todo equipe, time, empresa de alta performance, ela tem mentor, ela tem conselheiro e ela tem treinador. Se você levar para dentro de uma empresa, quem é o mentor de uma empresa? É o CEO, é o cara que dá a direção, né? É o presidente da empresa. Isso. Quem tem a banca de conselheiros, né? Que antes de tomar a decisão, eles levam ali qualquer tipo de decisão que tem que ser tomada para a banca e eles, né, os conselheiros ali votam. Isso para quê, cara? A gente precisa ter pessoas para desafiar as nossas ideias. Exatamente. Né? Quando você não tem ninguém para desafiar suas ideias, você sai fazendo cagada uma atrás da outra. E aí, cara, tem os treinadores, hoje eu vejo os empresários, cara, muito preocupados em ganhar dinheiro. Eu acho que a mentalidade do empresário hoje, ela tá mudando em questão marketing. Porque antigamente falava em marketing, o cara, não, isso é jogar dinheiro fora. Hoje o cara já entendeu a força, na porrada, na dor que ele tem que ter mais. Por que você está fazendo um podcast? Pô? Exatamente. Você já tinha um canal no YouTube, você gravava e colocava lá. Por que você está fazendo um podcast? Para gerar lead, pô. Gerar conteúdo, lead. Isso aqui é um marketing, é uma forma de marketing. É isso mesmo. Então, o que acontece, cara? O cara custou entender que ele precisava de marketing na empresa, hoje ele é forçado a fazer qualquer empresa. Qualquer empresa. Ninguém vive mais sem gastar um dinheiro em marketing, esquece. E uma coisa que as pessoas não investem ainda em muitas empresas é o quê? Treinamento. Então, cara, às vezes a empresa do cara tem um cara que é um CEO ou um presidente, ou mesmo lá o diretor da empresa dele, o dono tem uma empresa pequena, ele é o cara ali, o cabeça. Mas aí ele não tem conselheiro. Aí ele sai tomando a decisão de tudo que ele acha que é certo, do jeito que ele acha que tem que fazer. Pô, mas se você não tem ninguém para conflitar suas ideias, cara... Como é que você tem certeza que você vai acertar? Exatamente. Então, quando você coloca conselheiro, você diminui o risco de erro. Né? E quando você coloca treinadores para capacitar os seus, né, colaboradores, cara, imagina o nível que você leva esses caras. Então, tipo assim, a pergunta que eu deixo aqui para você é o seguinte: quanto você tem investido em tempo e em recurso em treinamento da sua equipe? Eu vou te falar que conheço muitos empresários aí que hoje estão em deficiência com isso daí. Você tá entendendo, cara? Porque treinamento é tudo, cara. Porque ninguém nasce sabendo. O cara tem que entender que ele precisa gastar uma grana investindo em capacitando o profissional. Ah, mas eu vou fazer isso, cara, e o cara vai me deixar. Vai virar concorrente. Deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Vai pro concorrente ou vai virar seu concorrente, tá, né? Tudo errado, velho. Assim, ó, você pensa assim, tá tudo errado. Vai virar concorrente. Por quê, cara? Porque assim, ó, eu, por exemplo, todo mundo que trabalha comigo, eu crio os caras para voarem. Líder, um líder de verdade é aquele líder que constrói líderes melhores que ele. Exatamente. Então, cara, eu tô sempre construindo pessoas melhores que eu. Porque essas pessoas vão voar, elas têm que voar, pô, prosperar. E a gente conversa bastante sobre isso, né? E é uma questão de propósito, né? Para que a gente está aqui nesse mundo? Para gerar riqueza, se a gente não pode fazer isso frutificar nas pessoas, né? Cara, você falou algo aí que eu falei no 7 Poder do Network, que eu tenho falado muito. Falei até no Money Offer Deal. Que eu falo que Jesus, ele passou pela terra, cara, e não foi sobre dinheiro, não foi sobre mansões, carro importado. Eu falo sempre isso, cara, foi sobre pessoas. Não teve ninguém que se humilhou mais aqui na terra do que Jesus. Cara, ele poderia ter peitado todo mundo, abrir um buraco e cai, ninguém gosta. Não, cara, ele passou, ele respeitou. Cara, a gente aprende tanto com Jesus que assim, ele respeitou o processo, ele se humilhou em todas as situações. Ele aceitou, né, a ser humilhado por nós. E aí eu te pergunto, igual você falou agora, cara, se não for por pessoas, se o nosso propósito não estiver ligado a transformar a vida dos outros, é por quê? Exato. Não serviu para nada. Para nada. Não serviu para nada. Então, assim, quando eu comecei, por exemplo, o Poder do Network, as pessoas questionaram. Sempre tem quem vai questionar, né, cara? Principalmente quando você... porque é o seguinte, Pavone, quando você... coloca
vamos dizer assim, publicamente o seu propósito, ali começa a perseguição na sua vida. E normal, mas... Você expor seu propósito, você vai começar a ser perseguido. O André Valadão fala, né, que na vida você tem ou perseguidor ou seguidor. Aí eu aprendi com o David Leonardo que não. Ou você tem perseguidor, seguidor, e aí ele divide assim, ó, tem 33% das pessoas que não tá nem aí pra você, 33% que te persegue, 33% que te segue. Você tem que preocupar com os 33% que te segue e fazer uma entrega extraordinária sempre. Exato. E honrar essas pessoas e cultivar e tal. E preocupar, cara, em converter os 33% que não tá nem aí pra você, que tipo, não é que não tá nem aí. Cara, não fede nem cheiro. Não é aquilo aí que tá importando, né? Pra você trazer para que eles se tornem seus seguidores. Exatamente. E a gente pode falar o seguinte também, eu entrei nesse mercado, sabemos, em 2010, que as primeiras propriedades, antes de eu mudar para os Estados Unidos, foram casas de temporada e era uma realidade completamente diferente que a gente tem hoje. Hoje você acabou de falar que a gente tem ocupações que vão de 70% a 82%. Não acontecia isso naquela época. Eu trabalhava com 50% de estimativa nessa época de 2010. E isso já dava um bom retorno? Olha, os meus imóveis, na época, eles eram quitados. Então, eu tinha um retorno porque eu não tinha mortgage para pagar. Mas quando a gente vendia, né? Eu trabalhei na administradora, quando a gente vendia esses imóveis com financiamento, naquela época os juros era 6% com 30% de entrada, o resultado se pagava, mas na maioria das vezes você ia ter que contribuir com 2 parcelas no ano por causa dessa ocupação baixa. Porque o valor do imóvel era outro também, né? O que mostra, de novo, que o nosso mercado é cíclico. Exatamente, Né? é isso mesmo. Mas o que mudou dessa época para cá foi exatamente a internet, né? A plataforma de vendas como o Airbnb É verdade. e o Airbnb, que antigamente você tinha só o site da casa, né? Você chegou a trabalhar sem o Airbnb na tua empresa? Não, já comecei com o Já Airbnb. começou com o Airbnb. Comecei 5 anos atrás. E eu acho que esse daí foi um movimento principal de aumento desse mercado. Isso. Porque eu peguei o começo da implantação do Airbnb, que aí você ficou disponível para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. E preenchendo o seu calendário da sua casa, antigamente que você alugaria ali pelo seu site 7 dias, né, uma semana ali e tal, mas aí saía, o Airbnb veio para preencher, né? Ia preenchendo o calendário também, né? Hoje em dia você coloca mínimo de 2 noites, 3 noites e tem um pessoal que vem da Geórgia para Disney passar sábado e domingo, né? Então, principalmente nas baixas temporadas de casas, é isso que nós administradores a gente faz, né? Com cautela, né? Para saber ver o tipo de hóspede que vai alugar a sua casa, né? Mas a gente sabe que tem muita demanda de final de semana. Então, se você tem um calendário vazio aí, você quer preencher, pode ter certeza que você aumenta um pouquinho os valores de aluguel e diminui. E aí eu vou usar esse teu comentário para jogar uma pergunta para o Zé. Zé, quando a gente pega esse público de final de semana, você identifica que tem uma queda na qualidade do hóspede? É um hóspede que judia mais da casa ou é um hóspede normal ou não dá para medir isso, Zé? Vamos lá, Pavone. Eu acho que qualidade talvez não seja a palavra correta para a gente usar a qualidade do hóspede. É basicamente o perfil do hóspede. São basicamente 3 tipos diferentes, que a gente pode segmentar os tipos de hóspede. A gente tem o hóspede internacional, o brasileiro, o europeu, que vem. A gente tem o hóspede americano de outros estados e a gente tem o hóspede mais local aqui, da Flórida, da Geórgia, sabe, que vem de carro. Isso varia muito, até a própria estratégia de booking, de locações, a antecedência que o brasileiro aluga, por exemplo, ele aluga com 1 ano de antecedência. E o brasileiro é um tipo de hóspede, por exemplo, que usa menos a casa, tá? Então, às vezes ele vai ficar 2 semanas aqui, é uma estadia normalmente mais longa, e às vezes ele tem, sei lá, 15 dias de parque já comprados, porque comprou mais dia de parque do que tem. E aí ele vai usar a casa só para dormir mesmo, né? Quer sair do parque só depois do show de fogos, porque está investindo em dólar nessa viagem.
não vai voltar todo ano, provavelmente. Depois, ele ainda quer sair para jantar e depois ainda quer passar de madrugada num Walmart, num Walgreens, para comprar a pasta de dente Crest que não tem no Brasil. Assim, então, assim, Melatonina. isso, melatonina. Então, é um Aquela perfil- Bepantol, né? Então, é um perfil diferente. Me cobraram no HUD. Nossa, e não puxaram. E não Tá. puxaram. Então, eu paguei lá os $35, mas não veio nenhuma negativa, transferi o título para mim, construí a casa, tudo bem. Fui vender, e acho que foi você que foi vender a casa. Olha, apareceu. Você que era a Title Company. Aí apareceu uma dívida de $36 mil da demolição do imóvel. E quando eles, a outra Title Company, transferiu para mim, eles não identificaram, porque eles me cobraram. Você não lembra isso? Aí você identificou, travou o processo, falou, pá, Certo. você tem que pagar isso daqui, vamos resolver e tal. Eu mandei lá para outra Title Company, não sei como eles resolveram. Tá. Não sei se eles pagaram, Pagaram. o seguro pagaram, alguma coisa aconteceu assim, aí eles finalizaram a transação. Que eu lembro que na época a Cindy lá, ela falou, não, manda para mim que eu resolvo. Pagaram. Eu imagino. Então, Certeza. morreu com $36 mil. Morreu com $36 mil. E dói, viu? E dói, porque não é brincadeira. Por isso que você falou, quando a gente puxou, sinceramente, a gente tenta puxar 110% de tudo, para ficar nos 10% acima do que seria uma Title Company normal. É complicado. E uma coisa também, André, a gente fala, né? Os Estados Unidos, ele acredita muito na palavra da pessoa. Muito, muito, muito. E então, determinadas situações ali, que nem no Brasil você precisa de um monte de carimbo, um monte de stamp e tal, te dá uma certa segurança diferente, né? Aqui não. Aqui, se o cara tiver má fé, ele é fácil, né? De você enganar a Title Company, de você enganar alguém, né? Aqui é foda, né? E, Tem que tomar cuidado. infelizmente, que é uma coisa legal que o americano acredita. Você tem palavra, que é uma coisa muito importante. Mas, infelizmente, existem pessoas que não têm a palavra, que usam dessa... Eu não vou dizer que é dessa inocência do americano, que não é, mas que usam dessa coisa boa que tem daqui para usar para o mal, como tudo, né? E aí acaba fazendo coisas que... Aí, normalmente, o pessoal que faz essas malandragens é de outro país. Sim. É o porto-riquenho, é o venezuelano, é o brasileiro, é o mexicano, e a gente acaba sendo estereotipado aí de serem os picaretas da história. Infelizmente. Os bons pagam pelos... Não, tem qualquer profissão, né, André? Qualquer profissão. A gente não consegue agradar todo mundo, André. Não, Como? mesmo. Nem Jesus agradou, assim, fala. Vai ser eu e você que vamos agradar todo mundo.